Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, com o David Borg, o Dr. Don Paul Gray e com o John Rosenstern. É uma grande alegria poder estar com você. E nós temos 5 pessoas aqui hoje, ou na verdade 8. Estamos tentando sair do lugar aqui, mas vamos continuar com o mais velho aqui. A declaração que ele fez, Dr. Gray, sobre encontrar a arca. Ah, sim. Eu disse que me parece que eles ainda estão tentando encontrar a arca. E em algum momento eles vão encontrar. E talvez aconteça durante as tribulações. E eu já estive em Israel e vocês também. E lá eu descobri que existe uma instituição que está procurando pela arca, buscando por ela. E eles acreditam que a arca está escondida dentro de uma mesquita. E os muçulmanos não permitem que eles desçam até lá. Certo. E se estiver lá? Por favor, não está lá. Se estivesse, os muçulmanos já iam ter mostrado ao mundo. Christian Solomon, depois da Guerra dos 6 Dias de 1967, criaram uma organização chamada Os Fiéis do Monte do Templo, para preparar os sacerdotes para a vinda futura e a reconstrução do templo. Eles tinham pedras de fundação que eles tentaram colocar nos últimos 30 ou 40 anos, mas não foram bem sucedidos nem permitidas pela lei israelense. Eles fizeram todos os instrumentos e a linda Arca da Aliança moderna. Eles recriaram isso, baseado no que eles pensam que são as roupas sacerdotais, os ornamentos, utensílios. Eles já têm tudo pronto para o sacrifício do templo. Eles até criaram uma raça da novilha vermelha para a purificação da área onde o templo será construído. Então, eles já pensaram sobre isso. Então, se eles não encontrarem, eles já têm a réplica que eles sentem que será usado no lugar. Sim, eu vi isso. Sim. E construíram em uma única peça. Você viu também quando você foi lá? Não, eu não lembro de ver. Bem, eu fui lá e eu vi isso. E eles a tinham bem protegida, coberta por um plástico dessa grossura. E tinha mais ou menos 1,5 metro de altura. Mencionou em um programa passado, Jesus Cristo já cumpriu tudo isso. E na realidade, talvez eu esteja exagerando, mas não vai valer nada para ninguém. Isso. Não vai libertar ninguém e... Mas os judeus ainda assim o querem. Eles querem. Claro que querem. Mas não tem nenhuma significância no que diz respeito à aliança que nós estamos agora. E uma pergunta que eu quero fazer é, neste período de 400 anos, será que tudo isso pode ter sido orquestrado por Deus para preparar para a nova aliança? Os anos silenciosos que nós estamos falando, a Arca da Aliança não ser reconstruída, estas coisas podem ter sido orquestradas ou ordenadas por Deus como uma preparação para a vinda do Messias e a nova aliança? É o que eu quero saber. Com certeza. Foi o que foi. Sim. Exatamente. Então houve um propósito para os anos silenciosos não ter voz profética. E novamente, o falecimento do povo judeu no sentido de não terem mais nenhum tipo de relacionamento com Deus. Você está dizendo então que tudo foi instituído por Deus para a vinda do Messias? Sim, é o que eu estou perguntando. Eu acho que sim, exatamente. Você sabe, Daniel, quando nós passamos pelo livro, você disse isso também, fazendo a seguinte pergunta alguns programas atrás: por que ele nos deu esse material? E com o passar dos anos, o desespero e a falta de ajuda dos judeus se torna óbvia. Ainda que, como você disse, os macabeus pareceram trazer novamente a forma da nação israelita por um período, mas aquilo simplesmente não funcionou como eles esperavam, e o seu sistema e a sua religião sucumbiu ao homem comum, não ajudou em nada, não adicionou em nada, e eles não foram vitoriosos. Então, aqueles anos silenciosos... Já foi dito que, pelo menos eu li isso em algum lugar, foi um período de possessão demoníaca. Sim, é verdade. Sim. Verdade. Então, desespero, possessão demoníaca, uma postura
política por parte dos sacerdotes. Todas essas coisas foram negativas e elas estavam lá. E então, quando Cristo vem, ele é a luz que é prometida em Mateus. A primeira coisa foi João Batista. Ele despertou o espírito Sim. de Israel quando ele diz que o machado está posto à raiz da árvore e a árvore que não der Certo. bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. E se você não louvar ao Senhor, essas pedras vão louvar ao Senhor. E olha, ele Isso. trouxe um brilho para Israel e dava para ver e entender. E a palavra de Deus, Deus pode fazer a mesma coisa hoje em dia? Que Deus faça a mesma coisa hoje em Sim, dia. aleluia. Que haja um grande mover, que Deus traga alguém do meio do mato, lá de Oklahoma, e encha o coração dessa pessoa com o Espírito Santo. E Sim. fazendo com que eles proclamem, Deus é capaz de fazer isso. E realmente balançou Israel por completo. Sim. Se lembre que o propósito do ministério de João Batista era preparar o caminho, Isso. Verdade. retirar os pedregulhos e limpar Preparai o o caminho do Senhor, endireitai isso no mesmo mesmo. vereda. Arrependei-vos, porque já o reino dos céus Então, é chegado. por que nós não veríamos de novo quando ele Isso. retornar na segunda vez? Amém. Por que nós não teríamos Eu creio que isso? vamos ver isso. Eu creio sim. Aleluia. No nome de Jesus. Aleluia. Vocês acabaram de explicar que Israel estava em uma condição terrível quando João Batista veio. Foi terrível, não era bom. Mas ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo. Amém. E, olha, balançou até Herodes, deixou ele balançado. E eu sei que finalmente mataram ele, mas não mataram ele até ele entregar sua alma. Ele chacoalhou as nações. É verdade. E as pessoas reconheceram ele como um profeta. mesmo. Você se lembra da última interação entre Jesus e os fariseus e os saduceus? Eles estavam interrogando Jesus e ele disse: me responda, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Eles não queriam responder, eles não queriam dizer que não era dos céus, porque o povo havia reconhecido a voz de Deus em Mas João. você tem que entender que Israel ficou 400 anos sem a voz de um profeta. E sempre tiveram um profeta. Haviam homens de Deus e às vezes Deus usava mulher também. Quando de repente, o East diz em seu comentário que quando ele apareceu e ministrou, foi como se fosse uma bomba que tivesse explodido. Não era tipo as pessoas estavam dormindo escutando ele. E veja como ele se vestia. Vestimenta interessante. Quero dizer, ele chamava atenção. E eu amaria vê-lo pregar. Eu tenho certeza que João Batista era... Foi o que o Is falou, que ele era um pregador poderoso. Poderoso. E dá para imaginar o que Israel sentiu quando aquela Sim. voz começou a pregar Sim. e clamar que os caminhos tinham que se endireitar. Pelo E reino dos céus. houve alegria Sim. outra vez em Israel. Aleluia. Outra E vez. batismos também. E quero ver a alegria na igreja outra vez. Aleluia. Alegria com um grande mover de Deus e o poder do Espírito Santo. Aleluia. Eu te interrompi, perdão. Nós estamos prontos para um avivamento. Sim. Vá em frente, pregue, irmão Suega. Amém. Eu sinto que Amém. nós precisamos de um avivamento. E, novamente, foi um tempo profético. E nós vemos que, antes da vinda do A Senhor, plenitude do tempo. o espírito de Elias precisa estar operando por meio de profetas na terra hoje. Eu acredito nisso. Uma mensagem de arrependimento. Arrependimento. Esta é a mensagem. Quem dizem que eu sou, mas vem um após mim que é mais poderoso Sim, do que sim. eu. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A Sim. paz está em sua mão. E ele vai limpar a sua eira, juntando o trigo no celeiro e queimando a palha com fogo inexaustível. Sim. A mensagem dele era Sim. boa. Assim. Muito E boa. uma grande responsabilidade. Aleluia. Quando ele saiu daquele deserto, ele tinha algo a dizer. Aleluia. Glória a Glória a Ele é Deus. Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele vai fazer outra vez. Sim, ele ele precisa tem. fazer Sim, outra vez. Sim.
Esses pregadores mortos pregando para congregações mortas não vai dar certo. Não. Deus vai fazer outra vez, eu creio Sim, nisso. glória. Glória a Deus. Versículo 17 do capítulo 11 de Daniel. Por favor, Lauren. E porá o seu rosto para vir com o poder de todo o seu reino, e com ele os retos, e lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá e nem será para ele. Esse versículo fala de Antíoco, e perdoe-me, alguns pronunciam Antíoco, não é? Outros Antíoco, mas Não tem problema. ele não pode reclamar porque já morreu há muito tempo. É isso mesmo. Ele não vai Como reclamar. é que é? Não vai não. Senhoras e senhores, nos perdoem. Esse versículo fala de Antíoco Grande, fazendo um tratado com Ptolomeu V, um tratado de paz, cumprindo a frase, trazendo paz. As condições foram que a filha de Antíoco, Cleópatra, com 11 anos, se casasse. O Espírito Santo descreve ela aqui como filha das mulheres, que era muito linda. E o espírito do Dr. Gray me pegou e bem no meio da minha declaração, eu tive que parar. Vamos começar do início, Lauren. Vamos ler outra vez. E porá o seu rosto para vir com poder de todo o seu reino, e com ele os retos, e lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Esse versículo fala de Antíoco o Grande fazendo um tratado com Ptolomeu V, um tratado de paz cumprindo a frase, e com ele os retos. As condições eram que a filha de Antíoco, a Cleópatra, e o Dr. Gray perguntou se foi a mesma Cleópatra de Marco Antônio. É a mesma, é o que estou falando, eles leram isso. E então Daniel escreveu tudo isso, mais ou menos 100 anos antes de acontecer. Vou ler outra vez. As condições eram que a filha de Antíoco, Cleópatra, com 11 anos, se casasse com Ptolomeu. O Espírito Santo descreve ela como filha das mulheres, falando de uma grande beleza. Para corromper quer dizer que Antíoco Grande ordenou que ela fosse uma espiã na corte egípcia a seu favor. Mas ela acabou ao lado do seu esposo, acabando com os planos de seu pai, convidando a proteção dos romanos, cumprindo a profecia, que ela não estará ao seu lado, nem será para ele. Isso é chocante. Dá para entender como o diabo quer pegar isso e dizer: é impossível que um homem escreva tudo isso e alguém escreveu depois que aconteceu. É o que eles dizem, mas não foi assim. Nós temos hoje um forte movimento voltado para a educação bíblica, chamado criticismo redigido, e eles acreditam que, para a maioria dos livros da Bíblia, a ideia de que o autor de determinado livro não escreveu todo aquele livro sozinho, como nós acreditamos, mas outros vieram depois e adicionaram alguma coisa ao texto original, por diferentes razões. Eles acreditam que houve mudança na linguagem, mudança na escrita. Às vezes, alguns reis e por aí vai, como Josué, por exemplo, os últimos versículos falam de sua morte. Não tinha como ele ter escrito, porque... Mas vai além disso, irmão Suega, e eu realmente sinto que muito disso começa com esse pensamento de que Deus não é capaz de nos dar a sua palavra antecipadamente. Em outras palavras, as coisas que estão escritas não poderiam ser profetizadas. E parece para mim, e eu entendo a lógica daquilo que você disse, eu concordo com isso, mas parece para mim que o criticismo redigido se junta com a ideia de que o trabalho sobrenatural de Deus relativo à previsão do futuro é algo que não pode acontecer, então eles precisam dar uma explicação natural a isso. Muito parecido com a ideia de que
Os egípcios não poderiam se afogar na travessia do Mar Vermelho porque só havia 10 centímetros de profundidade. Quer dizer, não faz o menor sentido. É loucura mesmo, viu? E parte disso é um pensamento lógico, feito por homens bons. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que exista um pouco de incredulidade nesse trabalho. Isso é muito forte hoje Muito forte. na igreja. Está crescendo ou E não? nas igrejas liberais, isso é total. Sim. Eu fui ensinado sobre isso nos anos 60, eu sei tudo sobre isso. E eu tive que trabalhar e lidar com isso. Mas eu rejeitei completamente. Por que nós queremos falar sobre isso? Tudo o que isso faz é tentar tirar a credibilidade da Bíblia. Por que falar sobre isso? Se você não quer acreditar na Bíblia, simplesmente a feche. Parece algo tão óbvio que parece uma tentativa para acabar com a palavra de Deus. Bem, no nosso programa de mestrado, nós tivemos uma aula que falou somente sobre o criticismo redigido, o estudo sobre isso, e mostrar aonde as coisas foram adicionadas, o que as pessoas pensavam no que diz respeito, o que não foi escrito por Daniel ou outros autores, e agora, pela perspectiva do criticismo redativo, não existe nenhum livro da Bíblia que não pode ser afetado por isso. E aqueles que aprendem algo assim, eles não saem dali ilesos. De novo, para Só um mim... instante. Dr. Gray, quando você ouviu isso na época, você automaticamente ignorou? Não. A minha graduação bíblica foi feita no sudoeste dos Estados Unidos. E até então nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu nunca havia estudado a teologia liberal. E quando eu entrei para o seminário em 1967, e quando eu ouvi sobre isso, eu fiquei chocado. E eu havia me matriculado no seminário, eu pensava, eu só quero uma Mas educação você questionou boa. os professores? Eu nunca disse uma palavra, eu simplesmente me assentava e ouvia. Eu fiquei lá 1 ano, então saí. Mas eu vou te dizer, eu estava ficando cada vez mais bravo e também mais triste, então eu tive que sair. Hoje em dia, isso é o básico nas escolas pentecostais. Espera aí, o que você quer dizer? É o básico, é um ensino básico. Eles não ensinam como verdade, não é? Sim. Não era ensinado no sudoeste, eu posso afirmar isso. Mas está em todas as escolas bíblicas dos Estados Unidos hoje. E bem Eles ensinam forte. que você não pode acreditar no que foi escrito? Bem, é ensinado que diferentes autores escreveram cada livro. Bem, vamos definir a palavra redação. Qual foi a definição que eles te deram? Bem, no que diz respeito a este assunto, foi adicionar ou subtrair palavras de um texto por outra pessoa que não tenha escrito o texto. Mateus não escreveu todo o livro de Mateus, Lucas não escreveu todo o livro de Lucas e Atos, e etc. E as evidências que eles apresentam são evidências que eles pensam que não diminuíram nos últimos anos, e sim aumentaram. Mas para uma escola que diz ser pentecostal, ensinar algo assim... Está em todas as escolas. Estou falando não é de algo... escolas pentecostais. Eu também. As outras eu não sei. Eu também. Não é uma questão aqui. É ensinado como verdade. Lauren, deixa eu te perguntar. Ao dizer que outros escreveram porções do livro, ou o que quer que seja, eles Não, estão eles dizendo não que falam isso não é a palavra Não. de Deus, que Exatamente. outros contribuíram, mas Sim. ainda estão E dizendo assim que é a eles palavra de Deus? explicam qualquer tipo de problema que cresce. O meu professor sobre os evangelhos sinóticos, eu poderia dizer o seu nome, mas eu acho que ele ainda está vivo e eu não quero dar a ele nenhuma publicidade. Ele nos disse que todos os milagres relatados em Mateus, Marcos e Lucas foram adicionados por outros autores muitos anos depois. E de onde eles tiram a informação deles? Eu não faço ideia, ele estava apenas adivinhando, ele estava supondo. Eles estão inventando história, é isso? Ele estava forjando. Não existe uma sequência lógica de pensamento que é apresentada. Não é algo que eu simplesmente acho isso. Existem fortes
suposições e evidências, que pergunta por que essas coisas são dessa forma, em todos os aspectos. Me deixe adicionar algo, irmão Lawson. O professor que eu tive era um liberal graduado, formado em Harvard e também na Alemanha. E ele dizia que todas as histórias sobrenaturais eram falsas. Esse era o ponto dele. Todas elas foram adicionadas depois. Mas nós estamos falando sobre todas as escolas, não somente algumas escolas bíblicas, mas todas elas. E todas elas estão lidando com o criticismo redativo e ensinando como um fato. E pelo menos em algumas partes das Escrituras, a ideia liberal foi mais longe do que você gostaria e foi mais longe do que poderia, mas é um fato na igreja e é um problema. E é parte da educação e nós pensamos que nós somos mais espertos do que Deus. Veja como o fermento entra no final do século XIX. Tudo isso começou com dois camaradas, Graf Wellhausen. Eles criaram a teoria Graf Wellhausen, a teoria GEDP, que eu acredito que ficou conhecido como a teoria de Deuteronômio. A ideia era essa, que no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, você vê um diferente uso para o termo. Em primeiro lugar, você vê o J de Javé, o E de Elohim, Javé, Elohim e assim em diante. E eles mostram a mudança na língua hebraica, sendo um diferente autor que está usando uma palavra diferente para Deus. Então ele cria esta teoria onde os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por muitos diferentes autores, pelo menos 4, e muitos mais. E daí eles atacam Isaías, ao dizer que são 2 Isaías, que se divide em 2 partes. A primeira parte é o Novo Testamento, e agora foi aumentando. Eu acho que foi a Torrey que criou algo chamado Fundamentos, que são todos os fundamentos bíblicos para tentar confrontar e debater contra isso que chamamos deste criticismo superior. Mas é que eles então, não creem na veracidade, na verdade da Bíblia. Cleópatra, 100 anos antes dela nascer, eles não acham que isso é verdade. Eles teriam atribuído isso a um outro autor. Sim. Bem, então você ignorou a palavra de Deus. Ainda é a palavra de Deus. Ainda está lá. É que nós adicionamos um autor a ela. Entendi. E, de novo, a descrença no sobrenatural é um problema. E é um problema que nos acompanha desde sempre. E ainda assim, Jesus cita os dois, a parte inicial dos escritos de Moisés e a parte final para Moisés. Então Jesus disse, Moisés não citou, e eu esqueci os capítulos e versículos, mas são de diferentes partes do Pentateuco. Será que Jesus é um mentiroso? Vocês acreditam que isso é verdade? Não responda agora, o nosso tempo acabou. Te vejo no próximo programa. Não perca, você tem que ouvir o que está sendo ensinado.